Tema dessa noite, irmãos, a poderosa mão de Deus. Amém? Eu quero que você tenha isso no seu coração e que essa mensagem faça mesmo transformação e entendimento para a sua vida. Porque a gente precisa entender, e eu falei isso aqui na semana passada, que quando Deus nos guarda, quando Deus nos protege, quando Deus está sobre nós, não é que nós estamos acuados num canto e Deus está ali guardando, sabe? Protegendo a gente, livrando a gente. Não é isso não, gente. A mão poderosa de Deus, ela nos dá força para vencer as batalhas. Não é sempre que Deus vai lutar por você, mas em todos os momentos você pode ter certeza que Ele vai fortalecer você, amém? Ele vai fortalecer a sua vida para que você conquiste, para que você avance, para que você não pare. E Isaías capítulo 41, versículo 10, eu vou ler aqui nessa versão e ela vai dizer assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Olha só, a palavra de Deus, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Olha só, gente, eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, graças nós te damos nessa noite, pela tua presença neste lugar, pelo teu agir nas nossas vidas, ó Deus. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, Deus, e que a tua verdade, Deus, nos encoraje a viver em fé e ousadia, em nome de Jesus, amém. A mão poderosa de Deus, irmãos, é o símbolo da sua presença, sabe? Não existe, a mão de Deus está fora do seu corpo. Então, aonde está a mão de Deus, a presença de Deus se manifesta. E essa manifestação é através do poder e do cuidado de Deus. Então, a mão poderosa de Deus, ela vai livrar você, ela vai fortalecer você, ela vai direcionar a sua vida naquilo que for necessário. Naquilo que você precisar e colocar diante dele, você pode ter certeza de que Deus vai agir na sua vida. Isso se chama fé, é crer no impossível, é esperar, é confiar em Deus. Então, essa palavra de Isaías nos dá essa certeza. Primeiro ponto, não tenha medo. Quer dizer o seguinte, irmãos, nós somos humanos, em alguns momentos nós temos medo, amém? Estou falando com pessoas naturais aqui? Em momentos nós temos medo, sabe? Eu comecei a derrubar aquele prédio ali, eu fiquei com medo, falei, rapaz, será que eu vou conseguir? Será que nós vamos conseguir vencer esse desafio? Rapaz, eu fiquei assim preocupado, deu aquele temor assim, mas eu falei assim, não, Deus tem o controle de todas as coisas, Ele proverá. E é isso que a gente precisa acreditar. Naquilo que você colocar diante de Deus, creia nisso. Deus proverá. Naldo começou esse encontro falando sobre isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, seja no momento de abundância ou de escassez. Seja no momento que a sua saúde está limitada ou quando a sua saúde estiver 100%. Creia nisso, você pode contar com Deus do impossível. Ele estará cuidando de você, Ele estará renovando as suas forças. E aqui no profeta Isaías ele vai falar, a palavra de Deus dizendo, não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo, eu estou com você. Não temas, porque eu estou com você é a palavra de Deus, é caminhar junto com Deus. Na Bíblia, a palavra de Deus, a mão de Deus, ela aparece como proteção, ela aparece como direção e força. Então, talvez hoje, você não precise de força, talvez hoje você precise de uma direção. Talvez hoje a tua fé esteja um pouco limitada e você precise de um encorajamento. Eu quero que você tenha esse encorajamento na palavra de Deus. Com essa mensagem que Ele está dizendo para nós, Ele está com cada um de nós. Isso porque nós voltamos as nossas atenções para esse Deus. Quando você disse assim, Jesus, eu quero que você faça parte da minha vida. Eu preciso do Senhor. Quando você rendeu a sua vida a Cristo, irmãos,
partir desse momento, você tem que entender que já não é você que governa a sua vida, é Deus governando a sua vida. É Ele direcionando os seus passos. E para isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus, aos sinais. Não adianta Deus estar falando para você, vai para uma direção e você não seguir. Coloca a sua fé em ação e você não colocar. Não adianta Deus estar dizendo para você algo e você não está ouvindo. Então o que nós precisamos é pedir ao Senhor, Deus, me faça ouvir a tua voz. Porque eu digo para você com toda certeza, meu irmão, Deus fala com todos nós. Deus fala com todos nós. A questão é que às vezes nós não conseguimos ouvir ou não conseguimos entender a mensagem. Por exemplo, se tivesse alguém aqui falando em Libras, eu não faço ideia do que quer dizer, o que ele estava dizendo. Se fizer aqueles gestos, eu não vou saber entender porque eu não conheço essa linguagem. Amém? Às vezes é assim que nós estamos no reino espiritual. Nós não entendemos a linguagem que está sendo dita. Nós não entendemos a palavra que está sendo dita. Nós não entendemos a direção que está sendo colocada para as nossas vidas. Eu conversando com um casal essa semana, eu falei para ele, quantas vezes, falando para o casal, quantas vezes Deus fala assim, não vá, e nós vamos. Aí acontece alguma coisa, né? É quase aquela palavra antiga, que fala assim, bem feito. Você já deve ter escutado isso, né? Bem feito, eu não falei para você não fazer isso? Mas Deus não faz isso. Mas a gente precisa entender que nós não podemos ser negligentes. Quando Deus dá uma orientação para cada um de nós temos que obedecer, amém? E nós temos que pedir a Deus, né, que Ele fale de forma que a gente entenda. A gente precisa pedir a Deus que Ele se comunique de forma que a gente entenda. Então, pede ao Senhor nessa noite que os seus ouvidos se abram, que os seus olhos se abram para que você consiga ouvir o que Deus está transmitindo para você. Salmos capítulo 145, no versículo 14. Vamos lá. Vê se você consegue ler comigo. O Senhor sustém todos e levanta. Olha que benção. O Senhor levanta a todos que estão prostrados. Todos aqueles que caem, o Senhor vai lá e levanta. Todos aqueles que se perdem, o Senhor vai lá e resgata. Isso tudo através de Jesus Cristo, irmãos. Não tem outro intermediador. É o Senhor Jesus Cristo que entregou a sua vida em favor de cada um de nós. E essa entrega nos trouxe justamente isso. Primeiro, a direção que nós precisamos, porque Ele é o caminho. E é algo que a gente precisa entender, e não apenas isso, porque esse Senhor Jesus Cristo, algo que nós reverenciamos, a pessoa que nós reverenciamos, é aquela que tem todo o poder e autoridade para nos fazer vencer, para liberar sobre nós as bênçãos de Deus. Então, coloca isso no seu coração. Esse Deus, por mais que sejamos vacilantes, por mais que a gente acabe tropeçando e caindo, o Senhor sempre está ali nos sustentando. A Bíblia vai nos dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos, irmãos. É por isso, porque o amor de Deus, ele transborda nas nossas vidas. Então o Senhor sustenta a cada um de nós e o Senhor nos levanta quando estamos abatidos, quando estamos caídos, quando estamos desanimados. O profeta Elias, irmãos, ele estava chateado. Sabe, ele estava triste, estava em depressão, porque ele tinha expectativas sobre o povo. Ele imaginava que o povo, sabe, ia se render ao Senhor depois daqueles sinais e prodígios. E sabe o que aconteceu? Nada. O povo continuou na mesma mesmice, mesmo vendo sinais e maravilhas e tudo mais. O povo continuou na mesma pegada. Não mudou o caminho, não mudou a trajetória. Mas entenda bem, enquanto o profeta estava lá abatido, desanimado, sabe, com depressão, esse negócio todo que a gente sabe, hoje a gente sabe. Aí o Senhor vai lá através do anjo e fala assim, acorda Elias, bora, levanta, toma aqui, come. Olha o cuidado de Deus, olha o despertar de Deus.
Deus poderia ter olhado para Elias e falar assim: cara, você é muito fraco. Sabe, você não conseguiu. Mas Ele entende a nossa limitação, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Deus já sabe a nossa limitação. E tudo que Ele vem fazer para cada um de nós é fortalecer as nossas vidas. É sustentar a cada um de nós para que a gente não se mantenha, talvez, num estado de depressão, talvez num estado de desânimo, de angústia. E aí o anjo foi lá e falou: Elias, vamos embora, levanta, porque a tua missão ainda não acabou, meu irmão. Eu tenho propósito ainda na tua vida para ser realizado. Às vezes nós achamos que Deus já cumpriu, sabe? Deus já fez tudo que Ele tinha para fazer. Que nada, irmãos. Enquanto houver fôlego de vida soprando aí, nas tuas narinas, né, essa beleza, essa juventude aí, segue adorando o seu Deus e confie em Deus. Porque Ele jamais vai deixar você desamparado. Ou desamparada, para você não ficar com ciúme, tá? Segundo ponto, Salmos capítulo 91. A mão de Deus, irmãos, ela nos protege. Além de nos sustentar, ela nos protege. Versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito. Você deve lembrar isso, né, no período ali do Novo Testamento, onde Jesus foi tentado por Satanás sobre essa passagem. Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. No versículo 12. Não, 12. A gente estava onde? Volta lá onde é que estava. Foi mal. Isso. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem vocês em todos os seus caminhos. Seguindo 12. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então o Senhor, Ele não apenas nos sustenta, Ele não apenas nos levanta quando estamos caídos, mas também Ele nos protege. Quantos livramentos, irmãos, nós temos conhecimento de que Deus agiu na nossa vida. Quantas coisas Deus já fez e nós não temos entendimento. Quantos perigos visíveis e invisíveis o Senhor tem nos livrado. Rapaz, quantas coisas Deus tem feito e a gente às vezes nem sabe. Por exemplo, um homem também que teve um livramento muito grande, mas que Deus guardou a vida dele, foi Daniel. Rapaz, Daniel, todo obediente, sabe aquele cristão bonitinho? Que ora 3 vezes ao dia ou mais, que lê a palavra de Deus, que jejua, que busca a Deus, lindo demais. Mas aí armaram uma cilada para ele, de tal forma que ele foi sentenciado a entrar na cova dos leões. Aí ele entra na cova dos leões, mas ele entra, irmãos, confiando em Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando entraram na fornalha ardente, confiando em Deus. Então, irmãos, quando você estiver passando por uma prova, vai confiando em Deus. Quando você estiver passando por uma luta, vai confiando em Deus. Vai acreditando nesse Deus que guarda a sua vida. Quando você se colocar em um desafio, seja ele humano ou espiritual, vai confiando em Deus. E a Bíblia diz que Daniel entrou e saiu ileso, sem nenhum problema. E como consequência daqueles que se levantavam contra Daniel, o propósito era o seguinte: se ele não fosse engolido lá, comido pelo leão, os demais iriam para dentro da jaula. E foi o que aconteceu. Aqueles que estavam tramando tiveram a mesma sentença que Daniel. Não conseguiram nem chegar no final da cova dos leões, porque lá os bichinhos já foram e paparam ele, comeu. Entenda isso. Às vezes as ciladas que armam contra nós, o inimigo acaba caindo nelas. E Deus nos livrando. Amém, irmãos? Em momentos de perigo, em momentos de situação desafiadora, a proteção de Deus nos acompanha. A mão de Deus nos guarda, nos protege, nos sustenta. Recapitulando, Deus é aquele que nos sustenta, a mão de Deus
poderosa mão de Deus nos sustenta, a poderosa mão de Deus nos levanta quando estamos caídos, a mão de Deus nos protege e nos livra de todo mal. Isaías 41, versículo 13. Como um guia, como uma orientação. Versículo 13, por favor. 13. Isso. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Irmãos, tomo pela mão, isso é proximidade. Isso é estar próximo. Sabe, eu lembro aqui de um pai com uma filha ou com um filho, quando pega pela mão e vamos embora, vamos caminhando, vamos junto. Então, não é apenas nesse momento aqui, e existem circunstâncias assim na nossa vida, aonde Deus vai à frente, aonde Deus conquista as nossas batalhas, aonde Deus nos fortalece, sabe? Aonde Deus nos dá vigor e força para vencermos as batalhas, e aonde Deus caminha conosco, aonde Ele está ali, ó, com a gente, ó, caminhando com você. Em todos os momentos basta você acreditar, amém, irmãos? Você pode imaginar aqui o povo de Deus sendo guiado pelo deserto, protegido por uma nuvem durante o dia, protegido à noite diante de uma coluna, e não só protegido, como sendo guardado, irmãos. Sendo protegido ali, ó, não só por causa dos intempéries, né, mas também por causa dos perigos, e direcionando as nossas vidas. Então, que hoje você saia daqui mais atento à direção do Espírito Santo na sua vida. Porque o final dos tempos, irmãos, ele tem chegado, amém? O final dos tempos tem chegado. Eu não sei se nós seremos arrebatados, ou se a gente vai morrer e tudo mais. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, irmãos, é a nossa salvação. Isso é o que nós temos de mais precioso. E pode ter certeza que em todos os momentos, Deus estará guiando a sua vida, conduzindo você e direcionando. E uma das coisas que nós temos que entender, que a oração nos direciona, a palavra de Deus nos direciona. Não é somente, às vezes, uma pessoa falando, mas você também se inspirando em Deus, no seu a sós com Deus. Então, quando você orar, ora a Deus, clama ao Senhor e deixa Ele falar contigo. Gasta um tempinho, sabe? Ouvindo aí, buscando ao Senhor e prestando atenção no que Ele vai falar com você. Então, lembre-se, a mão de Deus nos sustenta, a poderosa mão de Deus nos levanta se estivermos caídos. A mão de Deus nos protege e nos livra de todo mal. E ela também nos direciona, nos guia nas circunstâncias, nos desafios da nossa vida. Agora também tem um outro detalhe que é importante. A mão de Deus também nos corrige. Não entenda também que Deus vai fazer de tudo, sabe? Vai ser tolerante em todo momento. Também não é isso. Essa poderosa mão de Deus também nos corrige, irmãos. Mas eu queria que você entendesse essa correção de Deus, que a Bíblia nos ensina sobre exortação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, se assim você puder. Hebreus capítulo 12, no versículo 6. Vê se você consegue ler esse texto. Porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. E castiga todo filho a quem aceita. Então, peça ao Senhor para que Ele venha corrigir você. E se caso Deus esteja corrigindo você em alguma situação, em alguma área, em alguma atividade na sua vida, fica chateado não, irmãos. Isso é o amor de Deus na sua vida. Ele não está só ali acariciando a sua cabeça, sabe? Esses cabelos brancos, né, e tudo mais. Não!
esse cabelo jovem que ainda nem teve o cabelo branco ainda. Não, não apenas isso. Entenda que Deus também corrige e corrige a quem ama. Só que muitas das vezes as pessoas não entendem essa correção e ficam chateadas, viram as costas para Deus, se rebela contra Deus, não aceita a correção de Deus. Irmãos, a gente precisa se desenvolver espiritualmente. A gente precisa aceitar Deus como um todo, não querendo apenas, como alguns, que querem as coisas boas de Deus, as dádivas, querem as bênçãos, querem os milagres e não querem se submeter à vontade de Deus. Pelo contrário, a gente tem que se submeter à vontade de Deus. E aquilo que Deus quer para as nossas vidas é tremendo, irmãos. É bom demais. Então entenda, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, irmãos, é bênção. Mas se caso você entre numa vereda de correção, fica triste não. Fica chateado não, porque Deus corrige a quem ama. Deus corrige aquele que Ele ama. Diferente do nosso adversário, que tenta a todo momento nos derrubar, nos destruir, Deus não, irmãos. Pelo contrário, Ele nos sustenta. Você pode observar, por exemplo, eu destaquei aqui um trecho, Jonas. Jonas foi dado uma missão para ele como profeta, foi dada uma missão para ele pregar lá em Nínive. Só que Jonas achou que a cidade não era digna da palavra de Deus e de arrependimento. E Deus deu uma ordem e ele não cumpriu. Como correção, ele precisava talvez de uma reflexão. E aí Deus providenciou um peixinho para ele entrar ali e ficar na barriga do peixe por 3 dias, meditando e pensando ali, cara, que besteira que eu fiz, Eu devia ter ido lá, mas não, estou aqui, nesse lugarzinho, não muito agradável, Nessa digestão toda aqui que o peixe está trazendo. E estou eu aqui, 3 dias foram necessários para que Jonas prestasse atenção no que Deus tinha determinado na sua vida. Irmãos, quantos cristãos hoje estão na barriga de um peixe? Claro que não fisicamente, mas numa metáfora. Quantos estão numa caverna? Quantos estão passando aí, num momento ali de reflexão, de correção, e não aprende? E é algo que nós precisamos aprender, como eu falei em relação à linguagem. Às vezes Deus se comunica e a gente não entende a linguagem. Às vezes nós estamos no deserto, ou em desafio, porque a gente precisa ser aprovado, testado e aprovado. Então o que a gente precisa para acelerar o processo é o quê? Deus, me faz entender logo qual é essa matéria. Me faz entender o que o Senhor está falando, porque eu quero sair desse ventre. Eu quero sair dessa caverna, eu quero sair dessa condição, mas eu quero sair aprovado pelo Senhor, amém? Eu quero sair aprovado, eu quero sair, com nota 10. Eu não quero entrar em recuperação. Pensa aqui na aula. Eu não quero entrar em recuperação. Eu não quero ter que cumprir mais 1 ano de estudo nessa matéria, porque eu não entendi a mensagem. Então, irmãos, peça a Deus isso. Se tu está passando por uma luta, primeira coisa, pede discernimento a Deus e fala assim, Deus, por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender? Sabe, o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender nesse momento, nessa fase da minha vida, que eu ainda não entendi? Me ensina, Deus, me mostra, sabe? Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos para que eu consiga perceber o que o Senhor está falando. Jonas demorou 3 dias para entender a mensagem. Quanto tempo nós precisamos para entender a mensagem que Deus está comunicando? A Bíblia diz que Jesus voltará para buscar a sua igreja e aquele que acredita, diga amém. Amém. Glória. Quantos de nós precisamos entender essa mensagem? E não vou dizer acelerar, porque existe o tempo de Deus, mas estar na presença de Deus de forma assertiva, conforme a palavra de Deus nos orienta a estar ali. Não se deixando levar pelos prazeres deste mundo, não se deixando levar pelos encantos dessa
sociedade que nós vivemos? Quantos de nós precisamos estar firmes, alicerçados na palavra de Deus, e para não sermos levados por ventos de doutrina? Quantos de nós precisamos despertar para aquilo que Deus está chamando a nossa atenção? Nós estamos num tempo, irmãos, precioso, de aprendizado, de amadurecimento, de despertamento, porque talvez se Cristo voltar numa condição que nós estamos, ainda despreparados, a gente fica para a repescagem, para o segundo momento, e aí o segundo momento vai ser mais doloroso, e é algo que a gente precisa despertar agora, nesse momento. Então, não esteja buscando o Senhor apenas pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas pega o pacote completo. Busque ao Senhor para que Ele prepare o seu coração, a sua vida, para a volta de Cristo. Não buscando a Deus pelas riquezas, pelos bens materiais, mas pelo contrário, que Ele nos dê prosperidade, para que sejamos o quê? Assertivos naquilo que nós ganhamos. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma fonte de renda, tem um recurso, que nós possamos aprender com os nossos recursos. Entenda isso. Que nós possamos aprender, a trabalhar e a administrar os nossos recursos, mas que o nosso coração não entre pela avareza, que é o amor ao dinheiro, a riqueza em si, mas que a gente consiga moderar as coisas. E entender, irmãos, que Deus sustenta o seu povo. No deserto, o povo era sustentado pelo Senhor. Sabe, caía aquela comidinha. Naquela época não existia iFood, não sabe de nada. Claro que existia. Eram os corvos ali, levando. Só que não existia música. Mas Deus já estava ali, levando e providenciando alimento para aquele povo. Isso é melhor do que iFood, porque no iFood você tem que pagar. Deus dava de graça, Deus sustentava de graça. E mesmo assim o povo não valorizava. Irmãos, quantas pessoas hoje, eu tenho certeza que não tem aqui nesse lugar, mas quantos cristãos aí, frequentadores de igreja, recebem as bênçãos de Deus e ainda reclamam, ainda murmuram, sabe? Porque querem mais, querem mais, querem mais. Sabe, o cara já tem um carro, mas quer 2. O cara tem uma casa, quer 2. Quer uma casa de praia, quer isso, quer aquilo. Colecionando bens materiais e não entendendo, irmãos. Não entendendo a mensagem do Evangelho. Não percebeu ainda até hoje qual é a mensagem do Evangelho. A gente precisa despertar nesse sentido. Se você tem 2 carros, não tem problema não, irmãos. Não estou falando contra isso, não. Eu tenho certeza que Deus faz prosperar. Mas que o nosso coração não esteja preso nisso. Porque senão, irmão, a gente se perde. Se o nosso coração estiver preso nos bens materiais, nos recursos dessa terra, vou te dar uma notícia muito triste. Na eternidade tu não leva nada disso. Na eternidade não tem nada disso, irmãos. O carro que a gente trabalha aí para pagar, soa a camisa para pagar, ele vai ficar. Vai ficar para alguém que talvez não dê valor nenhum. Eu vi tantos herdeiros, irmãos, herdeiros que recebem, sabe, uma fortuna, e é só administrar aquilo ali, e deixar correr, tranquilo. Mas pega aquilo ali e torra tudo. Acaba com aquela herança de uma vida de trabalho. Olha que loucura. Perde tudo. Porque não está preparado para administrar isso. Então, que o nosso coração esteja preparado para administrar aquilo que Deus nos concederá. Amém? Ou aquilo que Ele nos concede hoje. Seja a tua fonte de renda. Ah, pastor, mas eu estou triste porque eu só ganho 10 mil. Ó, irmãos, se alegra. Tem gente que ganha até menos. Na época que eu trabalhava, há muito tempo atrás, trabalhei com um call center, uma loucura, irmãos. Primeiro emprego aí para todo, iniciante na jornada. Eu lembro que na época eu ganhava 400 e poucos reais. 400 e poucos reais. E eu solteiro, sustentado pelo papai e mamãe, bacana demais. E aí eu ganhava esse dinheirinho todo,
né? Na época era muito dinheiro, irmãos. A gente está falando aí de 2002, né? Eu sei que tu é mais antigo do que eu, mas isso para mim era muito dinheiro. Mas eu conheci um rapaz, um senhor, né? Não lembro o nome dele, mas o cara era casado, tinha uma esposa, tinha 2 filhos e ganhava a mesma coisa que eu. E a mulher dele não trabalhava. Aí eu ficava assim, falava assim, Jesus, como é que esse cara consegue? Com essa única fonte de renda, bancar a casa, e às vezes ele ainda falava assim, que saiu para passear com a família. Eu falei, gente, e eu ganhando aquele dinheiro e eu não conseguia as minhas contas, né? Eu não conseguia. Eu queria até mais, comprava uma roupa, parcelava em 10 vezes. Era uma loucura. Eu também comprava muita roupa, né? E eu ficava imaginando, e olha, caramba, como é que às vezes Deus sustenta as nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente ganha pouco, mas a gente é próspero em Deus. Às vezes tem gente que ganha muito mais do que você e está todo ferrado com o nome sujo, sabe? Devendo a Deus e o mundo. E uma loucura, e ganha milhões, ganha fortuna. E todo enrolado. Teve uma época que a gente passava, né, crédito no cartão de crédito, né, para liberar, como é que se fala, gente? Para fazer cartão de crédito. Acho que a expressão é essa, eu não lembro agora. Aí você consultava a ficha da pessoa. Ela dava o nome, CPF, aí você consultava a ficha e tal, aquilo outro. Eu sempre fui, né, pobre, mas eu sempre gostei do meu nome limpinho, né? Eu não sei se você tem esse princípio, mas eu sempre gostei disso, né? Eu não gostava de dívida no meu nome. Ainda mais Serasa, SPC, isso é do inimigo, isso ali é para te envergonhar. Pá, 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 pá. Aquela cobrança, né? Eu nunca gostei disso, eu gostava de ter o meu nome direitinho, limpinho, na praça, né? E aí, a gente, nesse salário que eu te falei, né, de 400 e poucos reais, aí o cara foi e falou a renda dele, né, nessa proposta de crédito. Aí o cara foi e falou a renda dele, irmãos, a renda dele era 12 mil reais, na época. E eu fiquei assim, Jesus, 12 mil reais. Imagina como seria a minha vida se eu ganhasse 12 mil reais. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu vi muita senhorinha ganhando ali um salário mínimo ou 2, e com o nome ok e o crédito aprovado. E o amigo com 12 mil reais negativado. Falei, como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa dever ganhando 12 mil reais? Que loucura. Você prestou atenção nisso? Como é que pode? Falei, rapaz, e às vezes uma pessoa com um salário mínimo, 2 salários mínimos e o nome direitinho. As contas em dia, sem cobrador, sem nada. Eu ficava assim, rapaz, não tem nada a ver com quanto você ganha, mas com a forma que você administra. Você pode ganhar 1 ou 2 salários mínimos e administrar muito bem, muito melhor do que alguém que ganha 100 mil. Então, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus pode fazer a gente prosperar com um salário mínimo. Eu acredito que Deus pode abençoar as nossas vidas com 2, com 3, com 5, com quantos salários forem necessários. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o provedor de todas as coisas. O que a gente precisa entender é o seguinte, é clamar por Ele, chamar por Ele, pedir a Ele. E uma das minhas orações, e até mesmo no momento de oração que eu mais peço a Deus, é o seguinte, Deus, me ajuda a administrar aquilo que o Senhor me concede, para que eu seja assertivo. Tem tanta gente aí, às vezes, que paga uma TV de assinatura com mais de 300 canais e nem assiste um canal. Que loucura. Tem gente que gasta dinheiro com uma série de coisas, irmãos, que nem usufrui. O que adianta? O bom é quando você tem a sua cabeça tranquila, você consegue deitar à noite de boa e descansar. Primeiro, porque seu nome não está negativado. Mas se seu nome tiver, cara, pede a Deus aí que você consiga quitar essa dívida, para que o seu nome fique tranquilo. Isso é bom, gente, isso é importante.
Eu já tive, né, o nome negativado, entrei numa dificuldade financeira muito grande, num períodozinho da minha vida, um período que eu estava na barriga do peixe, sabe? Lá na caverna, ali sendo trabalhado, sendo moldado. Já passei por isso também. Quem já passou aqui? São poucos, graças a Deus. Mas olha que benção. Já passei por isso também, irmãos. E aí eu ficava ali, Deus, me ajuda. Me ajuda a sair dessa. Me ensina o que eu preciso aprender para sair dessa, Deus. Que eu não quero, não. Eu não quero ficar nesse lugar, não. Não me conformava, mas também não murmurava, não reclamava. Eu só queria aprender o que eu precisava aprender para sair dessa. E aí, por um tempo, eu comecei a quitar as minhas dívidas. Irmãos, olha que alegria. Pagava lá um fornecedor, um credor, falei, ô, glória, caramba, menos um. Pagava outro, falei, opa, menos um, menos outro. O dinheiro foi brotando, né? Deus foi abençoando, sabe? Foi dando condições. E hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais essas... Hoje, na verdade, já há bastante tempo já. Até em mais de 5 anos. Eu já não tenho mais esses desafios. Hoje eu já estou mais tranquilo. Mas é claro que eu já não fico acomodado, né? Vai que amanhã eu passo de novo pela barriga do peixe, mais alguma luta. Mas tudo bem. É como o Naldo abriu o nosso encontro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda essa frase. Entenda essa frase. São momentos de escassez. Paulo vem falando sobre isso. Eu sei o que é viver na escassez e o que é viver na abundância. Eu sei o que é ter fartura de comida e também não ter o que comer. Eu sei o que é isso. Mas tudo isso que eu passei, Paulo dizendo, né? Tudo isso que eu passei, eu continuei confiando em Deus. Eu não mudei por causa disso. Eu não coloquei em xeque a minha salvação ou minha intimidade ou confiança em Deus porque eu estava sem recursos ou com recursos. Pelo contrário, em todos os momentos eu dava graças a Deus. Olha só, você tem que dar graças a Deus todos os dias. Acordou com dorzinha? Dá graças a Deus porque você acordou. Não com a dor. Com a dor depois você ora e fala assim, Deus, me cura dessa enfermidade, dessa dor. Mas graças a Deus que eu acordei. Graças a Deus que está fazendo chuva, está chovendo. Graças a Deus que está fazendo sol. Graças a Deus que eu estou tendo esse fôlego de vida. Que seja o meu fôlego de vida motivo para honrar o Senhor. Gente, isso é bom demais. E eu digo para você, toda vez que você adora a Deus, que você louva a Deus, as portas se abrem na sua vida. Então para de fechar as portas. Fechamos as portas quando nós murmuramos, quando nós reclamamos. Deus não gosta de reclamação, pelo contrário. Deus gosta de gratidão. Então, sejamos gratos a Deus e aceitemos as correções de Deus, como nós lemos em Hebreus capítulo 12. Deus corrige a quem ama, irmãos. Deus te ama, amém? Se Ele te corrigir, irmãos, fica tranquilo. É o melhor que Ele tem reservado para você, para que aconteça na sua vida. A poderosa mão de Deus está sempre ativa em nossas vidas. Eu gosto muito dessa expressão, que Deus, a gente sabe porque a palavra dele diz, e eu acredito na palavra de Deus, e ela diz que Deus não dorme. Ela diz que Deus não pisca. Eu não sei como é que isso acontece, porque eu pisco toda hora. E se a gente brincar, por exemplo, assim, ó, não pisca, aí que eu pisco de vez, aí que eu não consigo parar de piscar. Eu não sei se é contigo assim, mas é psicológico. Eu sei, irmãos, mas é assim. Se você falar para mim assim, Adriano, não pisca por 10 segundos, eu não consigo. Eu vou ficar piscando todo segundo. Mas é psicológico. A Bíblia diz que Deus não dorme, que Deus não pisca e Deus não perde você de vista. Diante dessa população toda de gente sobre a terra, Deus olha a cada um de nós e conhece a gente com intimidade. Ele sabe até dos nossos pensamentos, irmãos, dos nossos temores, das nossas inseguranças. Eu gosto muito de uma metáfora, de uma simbologia,
Como, por exemplo, se você tiver, né, numa situação de perigo, né, numa luta, sei lá, se você tiver um desafio, lembre-se que Deus sempre providencia um escape. Sempre vai providenciar um escape. A questão é como a gente vai acessar ele. Às vezes nós entramos por uma porta, as luzes se apagam e a gente não consegue enxergar a saída. A gente não consegue enxergar a direção para chegar naquela saída. Mas ela existe, irmãos. A saída de Deus para as nossas vidas existe. O que a gente precisa mesmo é de direção. Às vezes Deus pode nos conduzir. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás. Já viu aquelas brincadeiras de, eu não sei como é que se chama hoje em dia, mas que você vendo os olhos e a pessoa vai te guiando. Vai para a direita, vai para frente, vai para frente. Não, vira, vai para a direita, vai para a esquerda. Já viu isso, essa brincadeira? Eu sei, irmãos, quanto tempo você não brinca disso, né? Eu sei. Eu também não, irmãos. Cobra cega? Cabra cega? O que é? Cobra cega? Então, eu sou ruim pra caramba com esses nomes, gente. Eu sempre me confundo. E como eu já tenho 41 anos, já não brinco com isso há muito tempo, já até esqueci. Mas é mais ou menos assim. Se as luzes se apagarem, irmãos, como é que a gente chega na saída? Entenda, às vezes a circunstância muda a nossa volta e a gente perde o controle sobre elas. Mas Deus continua no controle, na direção, e falando, não, vai para cá, vai para a direita. Isso, segue nesse caminho aí, vai tranquilo. Tem nada aí para você tropeçar. A minha mãe, né? Minha mãe era uma benção. Minha mãe é uma benção até hoje, mas hoje ela está um pouquinho mais limitada. Mas, por exemplo, você saía de casa pela manhã, a mobília da sala, um exemplo, né? A mobília da sala estava de um jeito. Quando você voltava no final do dia, a mobília era outra. Assim, não porque nova, mas a arrumação do ambiente era outra, irmãos. E era um tal de tropeção, chutar a mesa, chutar sofá, sabe? Porque você já não estava acostumado com aquele cenário, com aquela arrumação ali. Às vezes é assim na nossa vida, sabe? Você está num cenário, você sai, você está vivendo a sua vida bem, e de repente as coisas mudam, o cenário muda, o sofá entra num caminho que estava na passagem, agora ele é um obstáculo. Entenda isso. Às vezes nós passamos por esses desafios, mas Deus continua nos direcionando. Às vezes Deus vai falar, olha, não vai por esse caminho, porque não é bom. Então lembre-se disso. A mão de Deus é sempre ativa, está sempre ativa em nossas vidas, nos sustentando, nos levantando, nos protegendo de todos os perigos, guiando a cada um de nós e corrigindo. Então, hoje, saia daqui nesse propósito. Aceite Deus sustentar a sua vida. Aceite o Senhor levantar você quando você estiver caído. Aceite a proteção de Deus, irmãos. Agora aceite também a correção de Deus, sabe? Não faz igual aquela oração do Pai Nosso. Já viu aquela oração do Pai Nosso? Tem gente que só ora assim, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Só quer receber, irmãos. Mas é aquilo que você recebe, compartilha. Abençoe a vida de pessoas com o Espírito Santo através da sua vida. Eu espero que você hoje saia daqui confiando mais em Deus. Eu espero que você saia aqui nessa noite plenamente confiante que Deus está direcionando a sua vida, que você tem um recurso poderoso, que é o nome de Jesus, irmãos, que está acima de todo nome para que você enfrente situações na sua vida, mas enfrentar com ousadia, com fé, com confiança nesse Deus que guarda você. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus, em Tuas mãos as nossas vidas diante dessa mensagem de hoje, Deus. Pai, que em nome de Jesus possamos sair daqui confiantes, que possamos nos levantar, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, confiando, Deus, na Tua poderosa mão, como nós ouvimos hoje, Deus, nesta mensagem, proclamada por Isaías, ó Deus,
aonde o Senhor diz: não temas, eu sou contigo, eu estou com você. Senhor, que possamos receber essa mensagem hoje nas nossas vidas, com o nosso coração alegre, Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós, porque nós temos um Deus que nos ama, e mesmo no momento de disciplina e correção, o Senhor não perde o seu amor, ó Deus. Renova, Pai, as nossas forças, renova, Senhor, a nossa esperança, a nossa confiança em Ti, Deus. Que nós possamos sempre caminhar segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Abençoa, Deus, a Tua igreja aqui reunida e os nossos corações. Que essa mensagem, Deus, encontre o nosso coração uma terra fértil, ó Deus, e que ela cresça segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Foi bom estar aqui com você. Que Deus te abençoe, não somente hoje, mas todos os seus dias, até a volta de Cristo.